Eu quero só que vocês fiquem de pé. Pequena, né? Por isso que eu estou tão feliz. Amém? Podem sentar. Feliz também com a presença da família do meu esposo, que com certeza ele vai agradecer. Mas hoje é um momento de muita alegria, né? E eu não tenho palavras, mas eu quero expressar através desse louvor que nós vamos cantar hoje. Vamos louvar o Senhor com o louvor que a Cássia preparou aí para nós, louvar. E o Senhor vai nos dar graça para que possamos louvar Deus com esse louvor que tem muito a ver com nós. Louvado seja Deus. Grata ao Senhor por tudo nesta noite. Pela vida do meu pastor, pela vida do meu amigo, pela vida do meu companheiro. Ele é tudo. Ele é o meu tudo, glória a Jesus. E louvo a Deus nesta noite pela vida dele. Você não parar.
igreja do Senhor Jesus, eu quero abraçar o nosso pastor, em nome de toda a família que está a sua família ao seu lado, para lhe apoiar, para lhe abraçar, para lhe ajudar naquilo que for possível. Pode contar com esta família em nome de Jesus. Um abraço enquanto a igreja aplaude. Amém, Jesus. Agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, concluindo o momento das homenagens, gostaria de retornar aqui para o nosso pastor presidente Luiz, pastor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite, podendo cultuar ao Senhor juntamente com todos vocês. Quero agradecer pela vida e ministério do servo do Senhor, pastor Abibar Rodrigues. Amados, eu desejo também oferecer as aos nossos amados pastores que vivem conosco nesta noite. Nós somos muitos, louvados a Deus. Eu quero fazer menção à presença de cada um de seus acompanhantes. Por favor, ao anunciar o nome, eu quero pedir ao amado que se coloque de pé e os acompanhantes também que o façam assim. Pastor Estélio Soares, de Adrianópolis, e também sua família, por favor, de pé, se possível. Também o pastor Valdir Paz e família, e também o presbítero e família, por favor, de pé. Pastor Hélio, da Igreja Sobral Coração de Jesus, por favor, pastor, se coloque de pé. Também pastor Valdeci e esposa e demais acompanhantes, por favor, se coloquem de pé. Pastor Josué Polóio e pastor César e presbítero Júnior Mendes, ok, por favor, de pé por alguns instantes. Pastor Valderi e Caravana, e pastor Canta, ok. Pastor José Avelino e Obreiros, é o pastor Zé e Obreiros, é de Forquilha. Pastor Setúbal e família, ok? Também o presbítero Joel e Caravana, por favor, se coloquem de pé. Pastor Manuel Salgado e Obreiros, ele é pastor de Moraújo, ok? E também de Lavras da Manca, ok? Pastor de Senador Sá, pastor Rocinho e esposa e cunhado, ok, por favor, de pé. Pastor Joel Freitas e presbítero e Cláudio, presbítero Ximenes e Cláudio. Ok. Pastor Cícero Luiz e Jaimar Sobral. Pastor Pedro Rodrigues de Madalena. Ok. Pastor Edcardo de Coelho, a esposa também está. Ok. Pastor Wellington e esposa da Assembleia de Deus pela minha está. Ok. Pastor Gersiel e esposa, por favor, também se coloque de pé. Vereadora Larissa Linhares, ok? E vereador Robertinho, por favor, também se coloque de pé. Temos uma caravana do Canto das Pedras e também irmãos da Assembleia de Deus do Ministério Montes.
pastor Isaías Duarte, ok? Em família, tem mais. Porta de camponário, ok? Por favor, mais ok? A irmã Quinha também está conosco aqui. Caravana de Massapê, família do pastor Eduardo também. Disseram que você ali em Massapê. Amados, vamos oferecer as boas-vindas, honrosamente, a todos os nossos visitantes. Pastor Davi Guimarães, do Walker. Ok? Do Walker. Deixa aqui já. Ok. Então, vamos oferecer as boas-vindas aos nossos amados e caravanas. Ficamos todos em pé. E vamos dizer assim, amados pastores e demais acompanhantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ok, volta sempre. Voltarão com certeza. O Senhor nos abençoe. Amados, nós vamos dar prosseguimento ao culto e, considerando que o nosso amado pastor está fazendo aniversário natalício e também aniversário de trabalho pastoral nessa cidade, nós vamos também fazer um momento de homenagem presenteando ao pastor. Ok? Então eu vou convidar as nossas irmãs que fazem trabalho Convidamos a todos para cantar juntos esse louvor que é bem conhecido. Mais doce que o mel, maior que o céu, mais alto que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar.
Então, voltar para o presente seria um erro. Não faça isso. O pastor já recebeu o cartão que ele ainda recebe, ainda dá lugar. Ele ainda quer. Porque é muita bênção. Ele já recebeu tanto presente aqui. E os envelopes ele vai pegar todos e vai pegar para a esposa. Eu estou vendo que é bom. Louvado seja Deus. Aleluia. Nossos irmãos e irmãs continuam presenteando o pastor. Pode se aproximar, entregue o presente, faça uma foto lindona. Louvado seja Deus. Amado Mozart Filho está ali. Mozart Filho, fica de pé. Vamos dar as boas-vindas ao Mozart Filho. Vamos dizer: seja bem-vindo. Está vendo aí como foi bonita as boas-vindas, Mozart? Louvado seja Deus. O pastor continua recebendo aqui um montão de presentes. São muitos. Ele vai tomar dar os envelopes que eu procurei. Também com aquela declaração de amor que ela fez aqui. Depois foi beijo, cheiro, foi. Louvado seja Deus. O pastor Edivaldo está animado. É muita bênção. Louvado seja Deus. Os amados pastores estão recebendo lembranças aqui na festa. Ok? É muita bênção. É muita bênção. Ainda há lugar. Ainda cabe. Ainda tem envelope. Louvado seja Deus. E é muita bênção. Quem não recebeu o envelope e deseja receber, colocar algumas onças dentro do envelope, guarás e outros, pode ainda temos aqui, ó. Você pode fazer a sua coisa. Parou? Tá bom. Ainda cabe, ainda há lugar. Louvado seja Deus. Amados, nós vamos ofertar e dizimar para a casa de Deus. Ele diz amém? Louvado é o nome do Senhor. Fiquemos em pé, vamos fazer a oração. Nós vamos orar a seguir. A Isaías veio e canta. Louvamos a Deus. Os amados obreiros da casa do Senhor vão fazer o recolhimento das contribuições, dízimos e ofertas que trouxemos à casa do Senhor. Pai, eu te agradeço pelo teu povo reunido, pela tua presença e pela oportunidade de ofertar e dizimar para a tua casa. Senhor, que façamos com gratidão, por amor, por fé e com muita alegria. Senhor, manifesta a tua bênção sobre todos nós. Todos nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Digam amém, comecemos. Vocês não cantam, louvores a Deus e vamos ofertar e dizimar para a casa do Senhor. E a boa obra que ele começou nas nossas vidas, ele vai terminar.
mais ouvir a voz de Deus bradar, dizendo: espere um pouco, e agora eu vou falar. E ele disse assim: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada no papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Mas se céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve e não haverá. Provavelmente prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus. E não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, nem se arrepende, porque diz já prepara o coração, pra ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida, e você vai cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder a cabeça, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se abra quem Faraó, o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para ajudar. É nas horas mais difíceis, pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passar pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, e o nome do Senhor vindo de vitória, do outro lado Louvado seja Deus. Amados, nós vamos dar prosseguimento ao culto e eu vou convidar o amado pastor de Viçosa do Ceará, que é irmão do pastor do Mar. Ele é um negão, né? Ele é fantástico. Ele vai dizer uma saudação representando aos demais. A seguir,
buscar uma palavra da Bíblia Sagrada. Eu nunca participei do culto aqui no tempo, nem no tempo antigo, nem no tempo novo. Passei aqui referente muitas vezes, mas eu nunca havia entrado aqui no culto. E vivo aqui esta noite, eu não posso deixar de dizer uma palavra da Bíblia Sagrada. E eu tenho certeza que Deus vai falar com o coração de todos nós. Bendito é o nome do Senhor. Pastor Valdeci. A paz do Senhor, Deus, meus queridos irmãos e irmãs, uma alegria muito grande, nesta noite, nessa festa tão abençoada, e em nome do nosso reverendo presidente, eu quero cumprimentar aos demais companheiros e agradecer por esse culto. Amados, eu quero lhes dizer que sou suspeito, de falar algo sobre o pastor Edivar, mas como nós começamos a obra do Senhor, e Ele me ajudou muito quando nós evangelizávamos a nossa terrinha, nossa vida. E a gente via, agora um pouco, nós estamos vindo de Itabagé, estávamos lá até 5 da tarde. E eu fui mostrar no motorista até aonde a gente vinha de bicicleta evangelizar. A gente saiu de Massapê, e eu e o pastor Edivar, de bicicleta, nos anos 90, e caminhávamos até 50, 60 quilômetros de bicicleta para evangelizar. E eu dizia para ele, hoje alguém vê a gente abençoado, fazendo a obra do Senhor com alegria, e às vezes até de uma certa forma critica, porém, queridos, não sabem por onde nós passamos, Aleluia. E eu louvo a Deus, meus queridos e amados, pela vida do pastor Edivar. Para a glória do Senhor nosso Deus, não somente isso, nós percorremos, podemos dizer, por todo o município de Massapê, todos os lugares, temos como próprio testemunho nosso pastor, foi nosso pastor da família, e acompanhou, trabalhando juntos para a glória do Senhor nosso Deus. E é por isso, queridos, que eu quero deixar para a meditação do pastor Edivar e família o Salmo de número 121. Esse salmo, ele podemos dizer que é a vida do pastor Edivar. O pastor Edivar hoje é um homem muito feliz, muito feliz. Tem tudo para ser um homem muito feliz. Por que, queridos? Se nós fôssemos aqui falar do Salmo 128, vocês veriam
este salmo se cumprindo na vida do pastor Edivar e família. Louva a Deus, porque toda a família também do pastor Edivar está aqui bem representada nesta noite, com os irmãos. E eu queria só pedir permissão do meu presidente para a gente encerrar a nossa palavra, convidando o pastor Edivar para a gente louvar a Deus comigo. A Bíblia diz que está alegre. Vamos louvar, né? E eu gostaria de pedir ao meu irmão adotivo, porque o pai dele me chamava meu filho, nosso irmão Mozartinho, desde os anos 1973. A mãezinha está por aí também. Glória a Deus, mulher. E a gente, queridos, tem um livro muito lindo que eu costumo procurar todo dia vivenciar a mensagem desse louvor. Aquele ritmo lá da Ebenezer Rosa. Somente olhar a ti. Com a permissão do nosso presidente, eu queria convidar toda a igreja para ficarmos de pé. Vamos buscar lá no fundo do mar. Só um violão aí, a grande introdução. Aleluia. Deixa Deus te usar também. Aleluia. Sozinho eu espero, procuro me chegar, procuro sonhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm, levantam minha paz, procure então pra mim, somente olhar a ti. Somente olhar a ti. Canta para os de Deus. Somente olhar a ti, Senhor Santo. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar a Deus. Seguir
levar lá, pastor. Demais membros da família podem se reunir e receber a oração. Louvado seja Deus, um prazer, uma alegria muito grande por essa família. Eu pastoreei, irmãos, esta família por quase 8 anos. Foi 2 vezes a minha passagem por Massapê e eu tive a felicidade, né, de quase, por um período de quase 8 anos, ser pastor desta família. Primeira vez que fui a Massapê, onde vai casar, tinha apenas as 2 primeiras filhas, né? A Cássia e a Kézia. Muito bem. E depois a Vitória, né? Família abençoada. Nós vamos orar para Jesus abençoar mais, porque eles já são muito abençoados. Deus abençoou esta família Rodrigo, irmão de Massapê, é realmente um marco, né, histórico ali da Assembleia de Deus, Massapê. Grande parte da igreja pertence à família Rodrigo e Ripá, dos pioneiros ali. Eu estou imaginando, irmão, quando eu já estou velho, né? Porque eu fico olhando para a neta deles aqui, essa moça aí, né? Mais outra ali, maravilha, né? Povo muito bonito, mas sim, é só ele, não é homem, né? A gente dispensa. Ainda bem que não nasceu filho homem. Mas a família, isto é comum, né? Mas é uma família bonita, abençoada. Deus abençoou. Todos se formaram, todos têm bons empregos. E ele é muito abençoado, né? E vai ser mais abençoado ainda. Quantos querem orar para Deus abençoar mais e mais? Abençoando o pastor e a família, irmãos, abençoa toda a igreja, viu? E a igreja também é mais uma parte da família. O pastor, quando assume a igreja, ele assume uma família. E eu creio que Deus vai aumentar aí o número dessa família nessa cidade. Vamos orar. Eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, em cuja presença estamos nesta noite, ó Pai, te agradecendo, Senhor, por mais um ano de vida, Senhor, do teu servo, pastor Edivar. Também pedimos, Senhor, que tu continues, Senhor, derramando as bênçãos sobre esta vida, sobre a vida dele e a vida de toda a família. Pai, abençoa a tua igreja também nessa cidade, Pai, que possa, Senhor Deus, todos os teus servos, Senhor Deus, sentir prazer em te servir, meu Pai, e se preparar para a tua vida gloriosa, Pai, pois a nossa esperança é a tua vida. Abençoa a cidade de Martinópolis, toda a região, derrama sobre o teu povo, Senhor, as tuas bênçãos. Abençoa o pastor presidente da convenção, demais pastores que estão aqui, Senhor, nesta noite, ó Pai, dando graça e sabedoria, Senhor, para fazer, Senhor Deus, tudo de acordo com a tua santa vontade, para a glória e para o louvor do teu nome. Amém, Senhor. Deus abençoe. Parabéns, pastor Edivar e família. Uma salva de palmas aí para toda a família. Louvado seja Deus. Amados, como assentos, nós vamos fazer a leitura dos versos e a seguir uma breve exposição, acho que uns 10 minutos, onde o pastor vai servir um jantar para toda a igreja e há aqui um espaço bastante atrativo, muito limpo também, onde muitas fotos vão ser produzidas. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro dos Salmos, o Salmo de número 34, verso 4 e o verso 6. Busquei ao Senhor e Ele me
e respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Louvado seja Deus. Antes que faça a exposição da palavra, eu também desejo parabenizar o pastor pelos seus anos de vida, também pelo desempenho ministerial, parabenizar o pastor também pelo livro que o Senhor instituiu para si neste lugar, e também pela linda família que o Senhor me deu. E a bênção do Senhor se multiplique e permaneça abundantemente sobre a vida do pastor Eduardo, sobre a vida de sua família e sobre a igreja do Senhor aqui nesta cidade. Amados, a palavra de Deus que nós acabamos de ler nos convida a pensar na bondade de Deus que atende às nossas orações. E vivo dizer nesta oportunidade que nesta noite também é noite de resposta de oração, pois vocês têm orado a Deus, vocês têm clamado ao Senhor, causas têm sido apresentadas ao Senhor e o Senhor tem soluções. E cada vez que o Senhor responde à oração de um servo, de uma serva, ou no sentido coletivo, o Senhor responde à oração, às orações da igreja, muitas causas, muitos problemas são resolvidos, as soluções e as vitórias chegam. Quem diz amém? O salmista Davi, ele faz aqui a afirmação: clamei ao Senhor e ele me respondeu e livrou de todos os meus temores. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. É bom entender que o salmista, de fato, teve muitos embates, viveu muitas experiências de aflições e angústias e sempre alcançou vitória quando clamou a Deus. De modo que ele mesmo diz: no dia da minha angústia eu vou clamar a ti, Senhor, porque eu já sei que tu me respondes. Porque entre os deuses não há semelhante a ti. Não há nenhum Deus que possa fazer o que tu fazes. Por causa disso, todas as nações se fizeste virão e se prostrarão perante a tua face e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Vamos lembrar palavras do Senhor através de Jeremias. Clama a mim e responder-te. Anunciar-te coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O Senhor Jesus nos fala da disposição do Pai em ouvir e responder às nossas orações, pois Ele, ensinando a orar, falando amplamente sobre oração, Ele diz: o Pai Celestial, Ele sabe do que vocês precisam antes que vocês peçam. Louvado é o nome do Senhor. Amados, consideremos o grande Deus, o Deus que é o Senhor soberano do universo, o Deus que é todo-poderoso, que é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está pronto a nos ouvir. Isaías escreve que Ele é a fortaleza do fraco e o socorro do necessitado na sua angústia, o refúgio contra a tempestade e a sombra contra o calor. Glórias ao nome do Senhor. E o salmista no Salmo 107, ele até repete
seguintes palavras, ele diz assim: louvem ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. O Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado a sua bênção. O Senhor tem nos sustentado, nos guiado pela sua forte mão e tem nos dado vitórias e vai continuar fazendo assim, porque Ele é bom e Ele é o Todo-Poderoso e é grande em benignidade. Mas eu quero lembrar algumas experiências de Davi. Lembrando rapidamente, sem muitos detalhes, algo muito importante que ele aconteceu. Saul tentou matar Davi, arremessando uma lança pesada e aguçada contra ele. Ele se defendeu e correu para casa. E Saul mandou uma quantidade de soldados para que o prendessem e o trouxessem à sua presença, porque ele mesmo, Saul, queria matar a Davi. Ele queria ter o prazer de matar a Davi. Mical, sua mulher, deu fuga pela janela e Davi foi até a cidade de Naiote Ramá e foi orar na casa do profeta Samuel. E estando ali em oração, Deus faz o milagre do livramento. Deus atende às orações de Davi e de Samuel e de uma multidão de profetas que estavam orando na casa de Samuel em Naiote Ramá. Mas Saul, não satisfeito, depois de descobrir que Davi estava na casa de Samuel, ele mandou um capitão com os seus soldados para que o prendessem e o trouxessem à sua presença. Mas Davi continuava orando na casa de Samuel, juntamente com uma multidão de profetas. E escutem o que aconteceu. Aquele capitão caminhou até a casa de Samuel com os seus soldados, mas quando eles entraram na casa para fazer a prisão de Davi, o Espírito do Senhor os tomou e todos passaram a profetizar. A notícia chega do Palácio Real e Saul chama outro capitão e ele, com os seus soldados, também se deslocam até a Naiote Ramá, a casa de Samuel, e ali vão efetivar a prisão de Davi. Mas o que acontece? Eles agora estão orando ainda com um número mais expressivo, porque o primeiro capitão com os seus soldados, talvez 50 soldados, também continuavam orando e profetizando, somados aos demais que haviam iniciado o trabalho de oração. Então o segundo capitão com os seus soldados, quando chegam à casa de Samuel, que adentram aquele ambiente de oração, o que aconteceu? O Espírito do Senhor se apoderou deles e todos passaram também a profetizar. A notícia chega rapidamente ao palácio e Saul chama outro capitão e dá ordens severas para que este cumpra a finalidade, que ele vá com os seus soldados e de fato efetivem a prisão e conduzam Davi à sua presença. Mas o que acontece com o terceiro capitão e os seus soldados é que também eles, quando entram na casa de Samuel, o Espírito do Senhor se apodera deles e eles passam a profetizar. É o Senhor respondendo às orações. É o Senhor respondendo às orações. É o Senhor respondendo às orações. É o Senhor respondendo às orações e dando vitórias a Davi. Porque Davi e Samuel e os demais que ali se reuniam estavam clamando ao Senhor. Mas a notícia chega ao palácio e desta vez Saul diz: agora quem vai sou eu. E agora eu não vou com os soldados comuns, eu vou com os meus generais.
eu vou com os meus capitães. E escolhe uma turma de elite, aqueles mais capazes, e dizem: nós vamos cumprir esta finalidade. Nós vamos prender a Davi e vamos trazê-lo ao palácio. E aqui eu vou fazer a sua execução. E eles tomam um caminho, e a raiva ou ódio de Saul era tão intenso, gente, que ele errou o caminho. Eles erraram no caminho. A Bíblia diz que eles pediram informações e foram orientados a seguir para Naiote Ramá. E quando eles tomaram o caminho de Naiote Ramá para que chegassem à casa de Samuel, o que aconteceu? O Espírito do Senhor veio ao encontro de Saul, veio ao encontro deles. E Saul seguiu o resto do caminho, já profetizando. Quando ele chega na casa de Samuel, ele já vem profetizando há muito tempo. Ele e seus capitães e seus generais entram na casa de Samuel profetizando. E Saul profetiza durante toda a noite até amanhecer o dia. Glórias ao nome do Senhor. Então, Davi tem motivos, Davi tem razões, Davi tem a experiência, e por isso ele diz: eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. E o profeta Isaías também tem razão. O Senhor é a fortaleza do fraco, é o socorro do necessitado na sua angústia, é o refúgio contra a tempestade, é a sombra contra o calor. Aí, para concluir, eu vou perguntar: quem já recebeu respostas de Deus por suas orações? Quem já recebeu respostas de Deus? Quem já alcançou vitórias porque clamou ao Senhor? Quem já alcançou livramentos porque clamou ao Senhor? Porque você está vencendo, porque você é vitorioso. Você pode compreender que a sua vitória, o seu triunfo, é porque você clamou, é porque você orou e Deus respondeu a sua oração, suas orações. Aleluia! Aí eu lhe convido a celebrar o Senhor, a ser agradecido, a se regozijar diante de Deus. Levanta as mãos aos céus e agora. Encerro repetindo as palavras de Davi. No dia da minha angústia, eu já sei o que fazer. Eu vou clamar outra vez, porque eu já sei que o Senhor me responde. Porque entre os deuses não há um sequer que se assemelhe ao meu Deus. Não há nenhum deles que possa fazer o que ele faz. Por causa disso, todas as nações que fizessem ao Senhor virão e se prostrarão diante da tua face e glorificarão o teu nome, porque tu és grande, tu fazes maravilhas, só tu és Deus. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos enriqueça com a sua bênção, porque são muitas bênçãos que o Senhor já nos concedeu e vai continuar nos concedendo. O Senhor nos enriqueça com a bênção do céu. Amado pastor, é com o Senhor. Aleluia. Senhor, vamos ficar de pé, vamos assim para o Senhor. O pastor já profetizou, disse que ninguém ficou aqui com sequelas de punha, né? Vamos livres, glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Eu convido a minha esposa para nós louvarmos ao Senhor. Louvamos ao Deus Pai, valorizamos e caminhamos juntos. Glória a Jesus. Eu digo sempre que a gente dirigindo escute, eu louvando juntamente com ela, e depois pastor João Gonçalves. Depois eu estou dando
agradeço ao Pedro porque ficava fumaça pura da lamparina. Glória a Jesus. Somos no universo, né? Vamos louvar o nome do Senhor Jesus.
Se não fosse a minha família, jamais eu estaria aqui. Mas o meu Deus é grande, é poderoso. Ele tem cuidado de mim. Eu devo sim aos favores das orações da minha mãe, que muito orou por mim. Pastor, não mora mais, não como antes, porque não tem mais a saúde que tinha, mas continua assim orando. Então, agradeço as orações dela, as orações da igreja amada, que o Deus eterno ter desconfiado, está aqui para orientar. E louvo a Deus pelas vitórias conquistadas nesta cidade. 7 anos, e eu posso dizer que 6 anos foram mais acirrados, mas podemos dizer que estamos com um ano de muita bênção. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja que conheceu o nosso histórico, eu acredito que entende a minha palavra em que eu falei. E posso dizer também para amigos, né, como posso destacar aqui pessoas amigas desta cidade, a doutora Larissa. Doutora Larissa, para quem não sabe, foi a nossa primeira vizinha aqui em Martinópolis. Por que foi a primeira? Porque quando nós chegamos, nós a casa ali, o escritório dela era do lado, né? E a gente passou a se conversar e ela vem acompanhando o nosso histórico. E eu louvo a Deus, presidente da Câmara também, né, Robertinho, a Deus também todo mundo chama, e a gente se considera familiar, a doutora Larissa, e levando em consideração aos nossos amigos que também aceitaram o nosso convite nesta noite, estarem aqui. E eu estou vendo que é uma prova de uma amizade verdadeira, conquistada nesta cidade, né, onde já me deram, eu sou o segundo pastor da cidade que ganhou o título de cidadão martinopolense. O primeiro foi pastor Davi e o segundo foi eu. Então eu louvo a Deus porque a cidade me abraçou, né, vamos dizer, tanto o poder público como em toda a comunidade daqui de Martinópolis. E eu digo aos nossos queridos amigos, irmãos, pastores que aqui estão, eu pego o Evangelho do mesmo jeito que nós pregávamos na época que o pastor Anderson, quando a gente estava ainda iniciando. Do mesmo jeito que eu pregava o Evangelho, irmãos, eu continuo pregando, dizendo: ou aceita Jesus para morar no céu, ou então fica sem aceitar, mas não vai no céu. Está entendendo? Eu continuo pregando do mesmo jeito, né? Não tem negócio de dar meia volta, não. E considero as pessoas, no particular, amigos. Amigos, normalmente, cada um respeitando a escolha de devoção de cada pessoa, mas não para de pregar o Evangelho como ele é. Então, eu louvo a Deus, porque fui bem acolhido nesta cidade, e eu louvo a Deus também pelo carinho do nosso pastor presidente, pastor João Gonçalves, né? Lá onde eu estava, eu fui visitado no primeiro campo pelo pastor presidente. E eu vou dizer para você, o de lá foi lá, me visitar, porque o regional duvidou. Quando eu disse para o regional que o presidente ia lá no campo de São João, ele disse: vai não, mas eu que nunca veio aqui. Aí eu peguei e disse para o presidente, o regional disse que o senhor vai aqui, você nunca foi lá. Ele disse: pois eu vou, pronto, só por causa da tua humildade eu vou lá, e não é que foi. Louvado seja o nome de Jesus. E foi uma bênção do céu, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor João Gonçalves, em ter honrado a sua palavra, né? E aqui está a prova desta palavra de confiança que esta pastoral tem. Dia 20 de janeiro ele vai estar na Alcântara, né? Muito bem. Então, está aqui os nossos amigos. Eu acredito que não foi somente em virtude da vida do nosso presidente aqui, mas eu acredito que também em virtude da nossa amizade, né? Louvo a Deus pela vida do pastor Josué, que ali deixou a sua igreja, e veio aqui pastor Valdeci, pastor Portela, Roderigo, pastor Edicaldo, pastor Joel,
O pastor Joel foi um dos indicadores, né, que me indicou aí para o campo. Bem antes, né, já tinha alguém pelejado para eu ir para o campo. Ele disse: eu não quero esse negócio de jeito nenhum. Eu tinha na minha mente que ser presbítero era o suficiente para fazer a obra do Senhor Jesus, irmão. Simplesmente eu disse: não, até casar e batizar eu posso fazer se o pastor mandar. Pronto. Não era não. Então, desse jeito pensava comigo. Então eu louvo a Deus, né? Ele foi um dos canais de bênção para Deus realmente concretizar o seu projeto na minha vida. Então eu louvo a Deus pelos nossos companheiros, pastor Hélio aqui, o Ministério Bela Vista, que está aqui, fez o convite, nosso amigo veio, que Deus lhe abençoe poderosamente. Também pastor Neto Sampaio, né? Ali de Moraújo, também pastor Cícero Luiz, lá do Gerais, e com os demais, né? Estou vendo aqui, nosso amigo Cláudio, né? Que a gente se conhece e é presbítero também de Fogo, né? Dirigente da congregação de verdade, ele, né, me conhece desde quando eu dirigi lá no Padre Linhares, a gente sempre estava junto. Então, louvo a Deus pelo pastor Hélio, pastor que ele acompanha, pastor Gisel, que veio tão de longe, não sei quando eu vou lá, porque é longe para valer, né? Mas eu vou direto, pastor Gisel, em nome do Senhor Jesus. Pastor Davi, também aqui nosso vizinho, de Europa, pastor Estélio, Davi, de Adrenópolis, louvo a Deus pela vida do pastor Isaías, de Uriú, certo? Nosso pastor Setúbal de Massapê, nosso pastor Rossi, de Senador Sá. Louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela vida do nosso familiar Rodrigues, né? Glória a Jesus. Então, pastor Dedé também, louvo a Deus pela vida do pastor Dedé. A gente já tanto caminhou junto e às vezes eu ficava aqui, dando aqui, né, uma notícia que o pastor Davi Machado, né, a cadeirinha dele aí, né, não estimava que ele sentar, mas a cadeirinha dele aí, duas cadeiras, e alguém disse: qual é a cadeira do pastor? Eu tenho duas, porque é ele e o pastor Davi. Não posso tomar lugar do homem de jeito nenhum. Mas hoje não foi possível estar conosco. E eu me sinto honrado, né, com a presença do pastor Dedé. O pastor Dedé, como eu disse, ele foi nosso pastor 2 vezes, e eu aprendi muito com ele. De vez quando a minha esposa veio cá comigo, você foi muita coisinha, pastor Dedé. Eu digo: obrigado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tá? Você tem muita coisa, pastor Dedé. Mas é porque ele era direto, sabe? Eu também sou muito direto nas coisas, irmãos. E a gente aprendeu. E convivência é coisa terrível, sabe? Convivência, quando você for coisa boa, a gente aprende as coisas boas. Mas também se for coisa ruim, aprende coisa boa, gente. Presta atenção na convivência. Qualquer coisa certa, é nossa. Então eu aprendi muitas coisas boas com o pastor Dedé, tá certo? Eu aprendi sim, né? O nosso pastor sempre diz, né, no meu ouvido, que é muito corajoso. Eu disse: aprendi com o pastor Dedé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se for necessário hoje a gente ainda caminhar junto, né? Ele me pastoreando, eu não vou encontrar dificuldade de auxiliar ele em lugar nenhum, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, eu sou grato, muito grato mesmo, a presença de cada um dos nossos companheiros, né? Pastor Valdir, lá de Chaval. Tá bom? Vamos lá. Os demais, já me sinto agradecido por todos vocês e recebam os meus agradecimentos e um abraço, tá certo? E a igreja do Senhor Jesus, que nós possamos aqui mostrar, né? Filho, eu vou estar lá, pastor Edivar, está aí o nosso querido e amado irmão. Faltou muito poucos pastores que nos prometeram estar. Faltou muito pouco, irmãos. Cada um deu a sua justificativa e a gente só resta entender, compreender, tá bem? Mas Deus abençoe a cada um que aqui se fez presente. Nossos irmãos, das congregações, né, que visitam, que vieram. Também vocês não foi aposentado em congregação. Para que não saiba, o campo de Martinópolis só tem a sede e pontos de pregação. Alguém pergunta: pastor, quantas congregações você tem? Nenhuma.
É mesmo, nem uma congregação, esse é um ponto de pregação, porque aqui não tem distrito. E os contatos que tem, em 4 e 5 nós temos 5 famílias. Em cada lugar, uma família para representar o povo de Deus. E nós vamos lá, dando assistência com prazer, com alegria. De 15 dias nós dirigimos culto nessa localidade. E aqui nós não paramos, estamos trabalhando e o Senhor está fazendo a obra. E cada dia o Senhor acrescenta o número de salvo para a honra e a glória do seu nome, porque a obra é dele. Aleluia. Então, que está feliz da glória em nome do Senhor Jesus. Nós vamos continuar. Queridos e amados irmãos, depois de todos os agradecimentos, a minha mãezinha está ali, tá certo? Fica de pé, meus irmãos que estão ali. Cadê a minha mãe? A Dona Cruz, entre a loura e a outra, que é a Valdete, que é o ano mais velho que eu, esse daí de bigode é o mais velho da família toda, é Assis, tá certo? Ele é mais velho de toda a família, Depois dele, abaixo dele tem mais e depois é a loura, a Nilson, E aí vai descendo. Quando eu sou o 8º, de baixo para cima e de cima para baixo, eu sou o 8º, tá certo? Porque nós somos 15, Então que Deus continue abençoando a minha família. Obrigado pela presença de todos vocês, tá? O Genilson, aí está um bocado dos meus irmãos que eu aqui bem, Joel, que também está ali, tá no Genilson, e Joel, que mesmo que foi chamado de pastor, porque parece que eu vou descer. Mas é só brasileiro, entendeu? Amém? Por isso que eu confundo, Pastor, eu vou descer para a São Joel. Entendeu? Acho que é muito fácil. Mas que Deus continue abençoando cada um poderosamente. Queridos, eu quero avisar vocês que logo terminando aqui, nós vamos ter uma recepção lá no posto de gasolina, que é na churrascaria, lá em cima. Águia o quê? Pronto. Posto novo é a saída. Todo mundo sai daqui, não vá para casa, vá para jantar. Está lá os tachos de carne, de tudo, e não está lá, não. Foi feito para vocês comerem, tá certo? Foi para os nossos irmãos e amigos se alimentarem. Louvado seja o nome de Jesus. Ninguém ir para casa sem se alimentar. O único que não vai jantar é o pastor, que já jantou, pastor? Pronto, chegou cedo e o pastor dela já satisfeito de chegar muito cedo, então já jantar. Mas todos irão para lá, toda a pastoral, todos os companheiros, tá bem? E estava preparado o jantar no nome do Senhor Jesus. Nos resta ficar de pé e agradecer ao Deus Pai. Algumas considerações ainda? Pronto, nós vamos fazer uma foto aqui, todos aqui presentes, pastor presidente e os demais, vamos chamar aqui antes da gente fazer a oração, e depois para juntar, pastor, fica mais difícil depois da saudação, a paz do Senhor comigo. Então, devolvo ao Senhor, por favor, é você. Louvado seja Deus. Amado, gratidão ao Senhor pela oportunidade de estar aqui e pela presença de todos, e desejamos intensamente que o Senhor continue abençoando a todos e enriquecendo a vida de cada um. A bênção do Senhor é que enriquece e acrescenta em todas as coisas. O Senhor nos abençoe. Nós vamos agradecer ao Senhor com uma oração, quando recebemos glória ao Senhor, e vou seguir com a bênção. Eterno Deus, Pai, nós te louvamos essa noite, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nessa noite. O Senhor nos abençoe de maneira poderosa, Pai, pela palavra, muito conectado. Continua abençoando toda a igreja, pastor Elivar, com toda a sua família, toda a pastoral desse lugar aqui, que o Senhor possa continuar abençoando todas as famílias aqui representando essa noite. Pai, tu sabe quantas famílias estão aqui. Vai nesses nomes agora, Pai. Repreende toda a enfermidade, todos os males, ansiedade, repreende a cura e traz saúde para todas as famílias. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Senhor, agora que nós vamos viajar, toda a nossa frente, ele todo mal, todos os perigos, guarda nossas vidas, todos os perigos, não continua guardando teu filho e toda a pastoral. Pai querido, abençoa de maneira poderosa, Pai, todo mundo, pois já estão te pedindo tudo isso, em nome de Jesus.
magnífica